Oi, gente querida. Vamos falar de vida amorosa? Todo mundo gosta, né, desse tema. Eita, então vamos falar aqui do rei Salomão em Provérbios 4:23, que diz assim: Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eita. Gente, então pensa o seguinte: guardar o coração não é só evitar de entregar seu coração para alguém, no sentido de se apaixonar por alguém. Tem gente que se apaixona fácil, mas vamos lá então. Paixão é o quê? Um estado muito rápido, um estado repentino. Ah tá, achei a palavra. Um estado repentino de demência. Porque quando você está apaixonado, quando você tem essa insensatez de estar com o coração disponível para isso, então você fica demente. Aí quando passa você fica assim, meu Deus, onde eu estava com a cabeça que não enxerguei isso? Onde eu estava com a cabeça que me envolvi com você? Enfim. Mas a questão é essa, então vamos lá, falar de mim mesma. Eu nasci na Igreja Batista, certo? Então, a vida inteira aprendi que tem que se guardar, que Deus se agrada de quem se guarda e tal, e coisa e tal. E eu vi as amigas mais velhas que namoravam os rapazes lá da igreja, noivavam, casavam direitinho e viviam uma vida bacana mesmo, assim, de ficar sempre junto, em comunhão, e a gente via Deus ali naquela família. Mas comigo, né, foi acontecendo as coisas, né, que eu já falei em outros vídeos, do meu apelido de macaquinha e tal. Então chegou uma hora que eu comecei a ficar frustrada, comecei a achar que é porque eu era feinha e tal, porque a gente aprendia na igreja que tem que respeitar pai e mãe e tal. Então, se minha mãe me chamava de feinha, de macaquinha, e de fato eu parecia mesmo uma macaquinha, mas essas coisas foi gerando assim um complexo de inferioridade muito grande. Então eu não sabia escolher direito. Daí eu conheci o meu primeiro namorado e dali eu me afastei do evangelho, já não via graça na igreja, o mundo oferece o colorido, não é tudo muito fácil, nada é proibido. Então eu engravidei sem casar, fui excluída da igreja, como eu já falei, mas não deu certo, né? Quando eu estava grávida de 8 meses, ele disse que gostava de homem e que botava os bens no meu nome para eu não contar nada para a família dele. Gente, eu estou falando de 40 anos atrás, certo? Então, naquela época não estava na moda. Agora é pecado ser hétero. Naquela época ainda os homens se casavam para tapar o sol com a peneira. Então, dali eu fiquei doente, fiquei muito triste, de tristeza eu não comia, demorei a me recuperar daquilo, mas recuperei. Fiz tratamento, voltei para a igreja e tive meu filho, mas eu ganhava bem. Na época eu já trabalhava numa firma boa de seguros. Então eu era técnica de seguros numa firma boa, foi o meu primeiro emprego. E deu para criar meu filho e rejeitar a oferta dele de botar bens no meu nome para ter um casamento de fachada. Tentei voltar para a igreja, por algum tempo eu voltei sim, voltei para a igreja com meu filho, onde eu conheci o meu marido, que na verdade o primeiro a gente ficou amigado uns 3 anos, só para tapar o sol com a peneira, mas depois todo mundo descobriu que ele era gay e depois ele morreu de AIDS. 10 anos depois ele morreu de AIDS, quando eu já estava casada com um homem que eu conheci na igreja onde eu frequentava.
super crente, dizimista fiel e ofertante na casa do Senhor, pregava em ar livre, trabalhador, tinha todas as características que os pastores falam, que a gente tem que procurar numa pessoa. Tem que ser uma pessoa trabalhadeira, que honra pai, que honra mãe, e é isso. Então eu casei no cartório na igreja batista e tive a minha filha. Então, aí fiquei 15 anos casada por conta que ele não queria separar. Eu pedia o divórcio e ele dizia, não, eu não casei para separar. E eu falava, eu não casei para chorar. Então, aquela coisa, porque naquela época ninguém falava a palavra narcisista não existia. E sem contar que era o fator que dificultava muito, é que na igreja fala, mulher sábia edifica o lar, mas a tola derruba com as mãos. Hoje está barulhento, né? Mas eu vou tentar falar até o fim esse vídeo aqui e botar no ar. Então, gente, a questão de ser crente é muito difícil de você resolver essa questão. Principalmente quando o homem se apresenta como um santo homem de Deus. Vocês estão vendo aí na plataforma como é que é isso. A pessoa se apresenta como um santo homem de Deus e a mulher tem que dobrar o joelho e na ausência dele, porque nem paz para orar não existe. Então, a questão foi essa. Depois do divórcio, quando finalmente eu consegui o divórcio, porque ele cresceu tanto na soberba dele, na impunidade, que ele resolveu simplesmente falar com alguns amigos que gostavam muito de mim também. Ele começou a dizer que eu via uma voz mandando me transportar para o além. E dali a minha filha já tinha se convertido na Assembleia de Deus e eu levava ela para a igreja e o pastor então resolveu perguntar o que estava acontecendo e tal, que isso era grave, realmente é grave. A gente tem que dar nome aos bois, o que é grave de fato e o que não é grave no relacionamento. Então, sendo crente ou não, agora, a vida de uma mulher que não é membro de uma igreja de verdade é mais fácil, porque ela decide separar, ela tem liberdade de ir na delegacia da mulher e da queixa, fica mais fácil. Mas, ou então uma crente mais de temperamento, como dizer, de temperamento, me fugiu agora. Existe o temperamento melancólico, o fleumático, o sanguíneo e o outro, que eu esqueci. Mas como eu já cresci num meio que fala muito da que a mulher tem que ser sábia, que a mulher tem que aguardar em silêncio, e a Bíblia também fala, né? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, ele saiu da igreja depois, com 5 anos de casado, ele falou que com Jesus tudo é muito difícil, que com o diabo é só pedir que está na mão. Então, ele começou a ver tudo de satanismo e começou a ficar tudo muito sinistro. Nesses 15 anos, eu saí do sério 2 vezes. Quando fica falando que você é feinha, você não engorda, eu gosto de mulher gorda, eu gosto de mulher assim, gosto de mulher assado. Oh, oi amor, como foi seu dia no trabalho? Aí meu dia foi, não tinha nada o que fazer, fui ver Playboy, dá para ver revista Playboy, era assim que ele dizia as coisas, né? Eu fui ver a Gretchen, que pousou agora, e o corpo dela tá assim, tá assado, depois das plásticas, tá muito bonita, era assim. Ai, gente do céu, tem que ser comigo.
essas coisas, mas esse tipo não se cria muito comigo porque não faz o efeito que eles querem detonar a alma da pessoa. E existe o contrário também, tem mulher também que casa com uma pessoa legal, bacana, só para destruir aquela pessoa. Tem gente assim, agora que eu tomo conhecimento, né, que eu fiz 2 terapias. Eu fiz terapia para esquecer as mágoas do passado e terapia para não desenvolver a ansiedade do futuro. Então, isso foi muito importante para mim. E depois, por que que eu não quis mais ninguém? Não é que eu não quisesse mais alguém. É porque eu tinha uma filha, não é? A minha filha sempre foi muito bonita. Claro que toda mãe acha a filha bonita, mas a minha filha sempre foi muito grande, muito alta. Minha filha já nasceu grande, já nasceu com 52 centímetros, com 4 quilos, 450. E ela sempre teve o peso e a altura compatível, sempre teve um peso compatível com a altura. Hoje ela tem mais de 1,70. Então, foi isso, gente. Simplesmente porque eu tinha uma filha. Não é porque eu tenho medo, não é porque eu acho que todo homem é igual. Não, existe homem bacana, sim. E Deus, a família é um projeto de Deus, sim. Eu creio nisso. Eu conheço muito homem bacana que ama a esposa, independente de qualquer coisa. Eu conheço gente que uma vez eu atendi uma noiva que ela passou na rua e o cara que estava fazendo uma obra no condomínio olhou e já gostou muito dela ali. E ele já orou: Senhor, gostei muito dessa. Se for a tua vontade, o Senhor faz ela passar de novo amanhã no mesmo horário. E ele pediu esse sinal a Deus. E quase todas me contavam as histórias delas assim, quando iam no meu ateliê de noiva. Já falei isso outras vezes, né? Então, ela passou. É porque ela tinha arrumado um trabalho e ela teve que passar ali de novo. E dali ele foi e já falou com ela, se apresentou, falou que ele tinha pedido a Deus um sinal que se fosse para falar com ela, que ela passasse de novo naquele horário. E ela passou e depois ela teve um problema de coluna, ficou na cadeira de rodas, ficou com mais de 100 quilos e ele cuidava dela, ele trocava fralda, ele levava ao médico, ele pedia licença de trabalho para cuidar dela e ele dizia para ela: você vai ficar boa. Você vai entrar andando na igreja comigo e você vai casar. Então, quando ela ficou boa, ela ganhou alta da cadeira de rodas e ele foi com ela lá e pagou o vestido de noiva e coisa linda demais. Então, eu creio que família é um projeto de Deus, mas não é fácil de lidar comigo. Então, como eu disse a vocês, eu briguei 2 vezes nos 15 anos que eu fiquei casada com o pai da minha filha, que eu conheci na igreja, né? Volto a repetir, conheci na igreja um super crente, mas dentro de casa só Deus na causa. E já falei também em outros vídeos, eu depois de casada com ele, eu ficava tão nervosa que eu passava a ter crises de asma. Tinha crise de asma e a doutora falou para ele não botar pastilhas de pernilongo na tomada e ele esperava eu dormir, fechava a janela do quarto e botava 4 pastilhas de pernilongo na tomada. E eu acordava assim, roxa, e só dava tempo de pegar o telefone e pedir algum vizinho para me levar para emergência. Às vezes a bombinha de asma não estava, ele tirava a bombinha de perto de mim também. Estar viva ainda é um milagre para mim. Eu tive muitas chances de partir para o outro lado, tive muitas vezes vontade também do autocancelamento,
Até o dia que Deus realmente me livrou dele, eu olhei para o céu, falei, Senhor, escutei uma profecia de um ascensorista. Tinha 9 anos que eu não ia no centro da cidade e eu tive que ir lá ajudando uma pessoa. E quando eu entrei no elevador, o ascensorista olhou para mim e disse, não queria vir para cá de jeito nenhum, né? Mas Deus fez a irmã vir e Deus manda te perguntar, por que deixas tu, o homem, te calar a boca? Você vai pregar onde nunca imaginou ainda. Gente, eu não estava com cara de crente, eu não estava com roupa de crente, eu estava com uma cara de proste endemoniada. E aquele sensorista ali estava me chamando de irmã. Eu fiquei tão impactada que quando eu saí dali, daquele prédio, olhei para o céu e falei, Deus, se o Senhor tem mesmo um assunto comigo nessa vida, o Senhor me livra então, sem matar e sem morrer, porque chegou num ponto que é ele ou eu, nesse mundo não cabe mais nós dois. E quando eu cheguei em casa, ele disse que estava apaixonado por uma colega nova de trabalho. E graças a Deus, e aí ele disse, ela é bem mais nova do que você, ela é linda, vê se não atrapalha o nosso romance, porque se você atrapalhar nosso romance, eu arrumo outro, e depois outra, e depois outra. E eu falei, graças a Deus, vai na paz, Deus te abençoe. E dali eu fui fazer terapia de novo, terapia de novo. E tratei da saúde, porque os 15 anos de desgosto, de tristeza, eu não comia direito. Sem contar que junto com isso tinha o meu filho nas drogas, que chegou a me bater 2 vezes também. Mas é isso, gente, eu acredito na família, família é um projeto de Deus, mas todos, homens e mulheres do bem, gente empata, gente amorosa, sobretudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, muito cuidado, principalmente com supercrente, seja mulher, seja homem. Cuidado com supercrente. Ora, quando teus olhinhos brilhar por alguém, bater o olho assim, você já pergunta, Deus, essa atração vem do céu ou do inferno? De onde veio essa pessoa? Vem pela tua mão para ser bênção na minha vida e eu ser bênção na vida dessa pessoa ou não? E outra coisa, essa questão, as meninas me perguntam assim, olha, eu tinha um amigo, na verdade não era amigo, era um cliente de roupa, eu fiz vestido de 15 anos da filha dele e ele me convidou para ir à igreja, então aí me perguntaram, eu falei com ele em off, eu não tenho dinheiro para ir para a igreja, que tinha que pagar passagem. Ele falou, não tem problema, eu te pego e te deixo aqui de volta. E daí me perguntaram, tá namorando, tá rolando o que aí? Falei assim, nada. Eu falei que eu não tenho dinheiro para ir à igreja. Mas hoje em dia é assim, os caras vão saindo e para ver se serve para pedir em namoro. Eu falei, tá, e qual é o fator de pedir em namoro um dia? Talvez. Se a ficada for boa, uma hora eles pedem namoro. Eu falei, gente! E as mulheres aceitam isso? Como assim? Será verdade isso? Que as mulheres aceitam, vai saindo, beija e só Deus sabe mais o que. Quem é fulano? Um amigo, uma amiga. Ai, gente, serve para mim não, sabe? Essa modernidade familiar não serve para mim. Então é isso, não sei se respondi algumas perguntas. Esse tema foi sugestão do Cláudio Santos.
Não sei se respondi tudo, mas o fato é que nessa brincadeira de fazer terapia e ter medo de botar alguém dentro de casa e ficar perturbando minha filha, então isso tudo aí eu acho uma insensatez muito grande. A mulher que tem filhos, eu acho uma temeridade, então tem que orar muito, tem que ter muito juízo. E se passaram 20 anos que eu cuidei da saúde, fiz terapia, como já falei, terapia para arrancar as mágoas do passado, terapia para apagar ansiedades do futuro. Por que isso? Porque muitas vezes é, você quer arrumar uma pessoa só para se vingar da outra. Por exemplo, ele falou que a namoradinha dele era bem mais nova do que eu e linda e que eu ia ser humilhada na frente dela. Então o inimigo pega um cara que eu produzia, uns caras todo de tanquinho em carnaval. Eu vesti 9 caras lindos, assim, que me pediram fantasia de gladiador, que eu tive que medir a altura da sainha, a, o trançado da perna, aquele bracelete de couro que o gladiador usa, os caras todos sarados, que iam para o carnaval. Então, o inimigo me deu muitas oportunidades de dar troco. Mas isso não é de Deus. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Então, esquece. Essa parte, para mim, que amo muito a Bíblia e sei que ela se cumpre, a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor, então isso não cola comigo também. Eu tinha muita chance, sim, de dar troco, de arrumar um cara mais novo, cara bacana, mas isso não é de Deus. Eu tenho um trato com Deus para valer. Já são mais de 20 anos firme na presença do Senhor, não necessariamente membro de uma igreja, que eu sou muito reticente. Se o ministério que está me convidando não tiver bem pautadinho na palavra do Senhor, não é comigo, eu não fico. Então, que mais? Muito bem, então é isso. A outra terapia que eu fiz sobre ansiedade do futuro. Então, a pessoa fica muito ansiosa, muito carente para ter logo outra pessoa. Mas isso também não é de Deus. E daí você acaba arrumando um traste pior do que o outro. Quando você dá muito lugar para ansiedade, a gente vê toda hora aí, eu vejo, vejo o canal da Dani Boggioni, outros canais que falam as mulheres carentes, né, que ficam na internet procurando, site de idiomas, site de relacionamentos e acabam sendo exportadas ilegalmente, acabam numa vala qualquer por aí, porque deu muito lugar à ansiedade. E depois eu aprendi que o corpo, por exemplo, eu tenho um estômago. Quando o meu estômago está com muita fome, eu não saio por aí arrumando qualquer coisa para comer, porque estou com fome, eu espero a hora certa de comer. Então a mesma coisa é a vida amorosa, tem que esperar a hora certa, tem que saber onde você está pisando, onde você está amarrando o teu burro. Isso precisa de muita conversa antes de você conhecer do ombro para baixo, entendeu? Porque às vezes a pessoa só se garante no corpo que tem para esconder uma cabeça de vento, uma mulher fútil que vai levar o homem a loucuras, de loucura que eu digo é de não corresponder nada depois que prendeu a pessoa. Então, uma mulher fútil também, mau caráter, ela quer logo mostrar o corpo, o poder de fogo que tem. Como disse a esposa lá daquele senhorzinho lá, o faraó
o faraó aí, o terror, o... enfim, ela disse que tinha tocha acesa, né? Então, coitada. Então, porque tem tocha acesa e uma ansiedade de arrumar um pai para os filhos e talvez o sonho dourado de ter uma aliança na mão esquerda fez ela é, cair, né? Então, nessas encrencas aí da vida. Então é isso. Ansiedade para encontrar logo alguém não é legal, não vem de Deus, é cilada do inimigo. Mágoas e o desejo de dar troco em alguém, arrumar alguém só para dar troco em ex, também não é de Deus, não é legal, é cilada do inimigo. E eu tenho plena paz de Deus, tenho juízo, que é um favor que eu faço para mim mesma. E acho que se isso serviu de bênção para alguém, se inscreve aí, dá like, comenta, se gostou, se não gostou. Se você é mais um ou mais uma que vai dizer nada, a vida é curta, vão viver, vai ver a lista aí de Maria da Penha. Como ela cresce assustadoramente por causa dessa coisa aí, ó, vão viver, a vida é curta, vão viver, vão beijar muito. Não, não é bem comigo. Já se passaram 20 anos de divórcio na presença do Senhor. Tenho paz, não tenho mais asma, não tenho mais anemia, graças a Deus. E isso tudo não tem preço. Eu não desejo viver a vida do passado que eu tive. Foi um passado bem pesado, bem complicado. Só se eu fosse muito, muito burra para querer essa modernidade que está aí, que só leva a desgraça, traz nada que preste para gente. Então é isso, graça e paz. Desejo sim que cada um de nós todos, né? Cada um de vocês, né? Porque agora eu já tô velhinha. Mas eu tô uma senhora ajuizada. Eu não acho a menor graça esse monte de idosa. Gente, eu vou contar essa para encerrar. Uma amiga minha, viúva, num casarão, que os filhos já eram casados e tal, ela já estava com 70 anos. Mas nunca se cuidou não, assim, estava bem enrugadinha e tal. Aí um dia ela veio e me perguntou alguns segredos de pele, que tinha um cara de 25 anos, apaixonado por ela e que ela queria cuidar da pele, ela pediu minha ajuda, umas dicas de beleza. Eu falei, ai amiga, ai Senhor, misericórdia. Enfim, tem a outra também que é líder de oração, 60 anos, ficou viúva, 2 carros zero na garagem, apaixonada por um cara de 30 que acabou de sair do Chilindró, sem emprego, sem estudo, sem nada, e ela está acreditando que o cara está apaixonado por ela, enfim. Deus é mais, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde de uma vida birutice dessas, né? Uma vida louca. Então, perdoe aí os barulhos e eu vou postar esse vídeo assim mesmo, que é isso aí. Espero que edifique a vida de alguém, que se convençam que essa modernidade familiar não vem de Deus, vem do inimigo para destruir muitas vidas. Graça e paz.